Hoje é dia 17 de outubro de 2025, sexta-feira. O grupo de conjuntura está aqui reunido mais uma vez para o seu podcast semanal. Na semana passada, nós falamos sobre a turbulência que estava tomando conta dos mercados, foi uma análise bem conjuntural. Essa semana, a turbulência acalmou, né? Então, nós vamos aproveitar para falar um pouquinho mais sobre perspectivas, né? E vamos tomar aqui proveito do fato de que foi divulgada a edição de outubro do documento semestral do FMI sobre perspectivas econômicas da economia mundial, World Economic Outlook. É, a análise do Fundo Monetário Internacional sobre o estado atual e futuro, né? Futuro próximo, né? Nos próximos 2 anos, da economia mundial, ela, nesse número, em outubro, é mais otimista do que o da edição anterior, completa, que foi de abril de 2025, né? Por exemplo, para o PIB mundial, em 2025, houve uma melhoria de 0,4 ponto percentual em relação a abril. É, e a expectativa do FMI agora é de um crescimento da economia mundial baixando de 3,3%, né, uma taxa de crescimento de 3,3% em 2024 para 3,2% em 2025, 3,1% em 2026. É uma escadinha muito suave. É, convenhamos, representa uma desaceleração, então, muito, muito modesta, né, da economia mundial. E, na verdade, não é só o FMI que vem mudando a sua apreciação para uma visão mais benigna. Outras instituições analistas internacionais também estão revendo as suas avaliações sobre os impactos da política econômica doméstica e internacional do presidente Trump, tanto sobre a economia americana como sobre a economia mundial. Na verdade, os números das diversas economias, em particular da americana, depois de abril, até agora dão sustentação a essa revisão, uma benigna da avaliação. Para dar alguns exemplos, o impacto inflacionário do tarifaço nos Estados Unidos. Havia uma expectativa de uma alta acentuada da inflação, que inclusive impediria a queda da taxa de juros, né? Porém, pelos últimos dados disponíveis, que vão só até agosto, o dado de setembro ainda não saiu, o índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos subiu 2,9% em 12 meses. Uma piora pequena em relação a abril, quando estava em 2,3%. Mas, na verdade, nenhuma piora em relação ao final do ano passado, que era 2,9% também. Ou seja, há uma pequena deterioração assim, nesses últimos meses, mas uma coisa muito pequena comparada ao que se esperava de um tarifaço desta magnitude, sugerindo que as empresas, entre outras coisas, as empresas é, é, acomodaram, né, reduziram as suas margens de lucro para acomodar esse aumento do preço dos insumos e dos produtos importados, né? Então, tem essa coisa, tem esse resultado melhor do que esperado da inflação. No que se refere à produção, né, ao PIB, o PIB americano no segundo trimestre desse ano teve um crescimento muito robusto, de 3,8%. É verdade que essa taxa é um pouquinho enganadora, sugere que o nível de atividade está um pouquinho melhor do que efetivamente está. Se a gente olhar para a composição do crescimento, né, e para o próprio mercado de trabalho, a gente vai perceber, eu não vou tratar disso agora, mas a gente vai perceber que o quadro não é tão róseo assim. Mas com todas as ressalvas que se possa fazer, o número foi melhor do que o esperado, sem dúvida alguma. Então, mais uma vez, surpreendeu para melhor. Por fim, até mesmo o comércio internacional, que se esperava uma contração muito grande por causa do tarifaço americano, né? É, é, as estatísticas do World Trade Monitor, que é a instituição que
é a publicação de uma instituição holandesa que atualiza até o período mais recente o comércio mundial. Então, as projeções os números até julho último mostram um ligeiro crescimento do comércio mundial entre abril e julho, né? 0,3%. Ah, é pouco? É, mas é o contrário do que se esperava, que era uma queda. Mas, se a gente for comparar com um ano antes, aí teve um aumento de mais de 5%. E o FMI, que é a nossa referência aqui hoje, né? O documento que acabou de sair. Nesse documento, o World Economic Outlook se projeta um crescimento médio de 2,9% para o comércio mundial em 2025 e 2026. Ou seja, é uma visão bastante otimista. É um pouquinho menos que o crescimento do PIB mundial, é um pouquinho menos, mas é um pouquinho menos. E é positivo, 2,9, nada do que se esperava, né? Então, a pergunta que fica no ar, que eu queria compartilhar com vocês, é a seguinte: será que toda essa incerteza causada pelo comportamento imprevisível do presidente Trump, pela desestruturação das instituições do comércio internacional, e medidas adotadas de forma unilateral, etc., será que isso vai ter um efeito econômico tão reduzido, quase que imperceptível? Não, quase que imperceptível é um pouco exagero, mas muito reduzido, como eu mostrei aqui. Bom, eu diria que é difícil da gente saber se a economia americana e também a economia mundial, se ela está mais resiliente do que a gente imaginava, então está aguentando esse choque, vai passar bem por isso. Em particular, isso aí poderia ser causado até por, segundo alguns, fatores positivos como o impacto positivo da inteligência artificial sobre a produtividade das economias. Será que é isso? Uma maior resiliência? Ou será que os efeitos negativos ocorrerão sim, porém de forma mais defasada no tempo do que a gente imaginava? Numa conversa recente entre dois economistas americanos conhecidos, Paul Krugman e Barry Eichengreen, eles recordam, a propósito do que está ocorrendo atualmente aí na economia mundial, que a gente está comentando aqui, uma observação do economista também famoso, já falecido, Ruud Dornbusch. O Dornbusch, aliás, uma observação que foi cunhada até com a expressão lei de Dornbusch, que é o seguinte, abre aspas, as crises demoram mais a acontecer do que você poderia imaginar. Mas quando elas acontecem, de repente, elas ocorrem de forma mais rápida e abrupta também do que você poderia imaginar. Será que é isso? Vamos aguardar, o tempo dirá. A interpretação do FMI no Perspectivas da Economia Mundial é que as perspectivas econômicas mudaram pouco, mas isso é uma aparência que está encobrindo forças complexas que estão em operação no mundo. A respeito dessas forças complexas, opostas, em alguns casos, além do tarifaço, sem dúvida, o choque mais importante, que é o choque mais importante da economia mundial, nós temos ainda, de um lado, assim, o boom da inteligência artificial, que eu já fiz referência aqui, que tem efeitos positivos sobre a produtividade, que eu mencionei, mas tem um segundo efeito muito positivo, pelo menos no curto prazo, que é sobre o mercado acionário, né? Então, expectativas de que as empresas vão ter lucros maiores, a economia vai crescer mais, isso aí infla o preço das ações, isso gera o que a gente chama de efeito riqueza, quer dizer, os consumidores se sentindo mais ricos, se sentem mais à vontade ou mais dispostos a gastar mais, e tudo isso tem um efeito positivo sobre a economia. Então, esse seria um segundo fator, uma segunda força que estaria operando.
Muito embora, isso no presente, muito embora exista o risco que alguns já estão apontando de que possa já estar se formando uma bolha no mercado acionário. Nesse caso, então, isso que hoje é uma bênção pode vir a se tornar, dentro de pouco tempo, o início de um estopim de uma crise. É, por outro lado, e aí é um tema mais polêmico, vou deixar aqui para Margarida comentar, porque o documento fala das políticas expansionistas do governo, de gastos, sobretudo em segurança, etc. Mas os números são um pouco ambíguos, né, a esse respeito. Mas, de todo modo, de novo, se isso está tendo um efeito positivo sobre a economia, pode vir a ter também mais à frente um efeito negativo na forma de crescimento da dívida pública, etc. Por fim, não, ainda tem um terceiro força positiva, que é o seguinte: as economias em desenvolvimento estão se beneficiando da melhoria das condições financeiras e do choque deflacionário resultante da desvalorização do dólar em relação ao conjunto das moedas, né? O Brasil, por exemplo, é um caso. A gente vai falar disso aí, ainda hoje aqui. E tem o choque aí sim, indubitavelmente negativo para a economia americana, que é o efeito da política de imigração sobre a economia americana, porque ela tende a reduzir a oferta de trabalho, e isso é um choque de oferta, que só não está, segundo alguns, só não está tendo um impacto maior, porque a demanda por trabalho também já estaria se reduzindo, a economia já estaria começando a se desacelerar. De toda forma, independente do efeito final dessas forças positivas, negativas, só o efeito de você tirar o bode da sala, né? Essa expressão os economistas usam muito, né? O Trump botou um bode na sala, anunciou o Liberation Day, no 2 de abril, a- aquele tarifaço unilateral, etc. Mas o tirar o bode da sala tirou um pouquinho o bode da sala, né? Botou o bode num cantinho da sala. Por quê? Porque começou a haver, depois disso, uma série de negociações bilaterais. Em alguns casos se baixou tarifas, mas em muitos outros não, né? Mas tem havido alguma flexibilidade um pouquinho maior do que aquele primeira coisa dava impressão, até para o Brasil. No caso do Brasil, havia uma expectativa de que nada seria possível de melhorar porque era a tarifa de 50%, 10%, quase 40% de sobretaxa, estaria associada a uma questão política, né? No fim, uma boa parte dos produtos, acho que 40% dos produtos foram excluídos. Agora está havendo uma negociação hoje mesmo, ontem, né? Já se abriu um canal de negociação com o secretário de Estado americano. Então tá havendo. Então isso aí é o bode que foi tirado da sala e que acabou é, levando a esse certo alívio, né? De repente alguém já falou, o mercado começou a se acostumar com o estilo Trump e as incertezas de repente já não estão sendo tão prejudiciais assim. E teve um outro fator, ainda que também gerou esse alívio, que foi o fato de que, ao tarifaço do Trump, não se seguiu uma reação retaliatória por parte de todos os países. A gente pensou muito numa guerra comercial que até agora só houve um pouquinho no caso da negociação China-Estados Unidos, mas é isso aí. Então houve esse alívio. Agora, isso posto, o otimismo para por aí. Em primeiro lugar, porque essa negociação mais importante, que é com a China, continua totalmente indeterminada e marcada por vai-e-vens. Ora impõe tarifas elevadíssimas, recua, impõe de novo. Então a gente não sabe o que vai acontecer. E a China é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos. Na verdade, são as duas maiores economias do mundo. Entre estas, não está resolvida a questão. E a tarifa média dos Estados Unidos, segundo esse documento que a gente está comentando aqui, que é
World Economic Outlook, a tarifa média dos Estados Unidos efetiva está em 19%, que é escandalosamente alta, muito mais alta do que a tarifa média efetiva brasileira. E em relação à tarifa média americana pré-Trump, então nem falar que era algo como 2,5%, vai para 19%. Então, é, isso ainda está aí. Isso ainda vai estar tendo efeitos daqui para frente. Em segundo lugar, porque existem riscos importantes que podem levar a uma piora na conjuntura. Porque a gente estava falando aqui de tendências e vamos falar na conjuntura também. A gente já falou aqui de uma possível bolha no mercado acionário que pode estourar, mas nos últimos dias tem se falado bastante de uma possível crise no mercado de crédito. O tema acabou ganhando destaque quando o CEO do JP Morgan, o James Dimon, declarou, a propósito de alguns casos importantes de inadimplência no mercado de crédito, inadimplência de empresas ligadas ao setor automobilístico, ele declarou o seguinte: se você vê uma barata na sua casa, pode se preparar porque deve haver outras. Uma frase mais ou menos, eu não estou sendo literal, mas foi isso que ele falou. Falou das baratas. Se você vê uma, tem outras. Isso vindo do CEO do JP Morgan, que é alguém que está totalmente, né, mergulhado aí no mercado, tem um peso grande, né? Então, isso aí é um outro ponto aí de possível crise aí futura. Enfim, só para terminar aqui e já passar para a Margarida e para o Luiz. A melhoria das expectativas que se tem visto nas projeções para a economia mundial eu acho que deve ser olhada, assim, percebida com uma razoável dose de cautela e algum ceticismo, digamos, um ceticismo cauteloso. Vamos ver se isso aí vai continuar. Então, eu passo aqui a palavra, acho que é a Margarida, né? Bom, obrigada aí, Francisco. Eu vou agora me dedicar um pouquinho para tratar da questão fiscal, né? O que que essa reunião do FMI, o que que ela tem a dizer sobre o fiscal? Eles têm um relatório que é muito usado, muito utilizado, que é o chamado Fiscal Monitor. E esse relatório contém dados de resultados fiscais, resultados primários, projeções de dívida pública para quase 200 países, né? Então, ele é muito interessante, porque ali, uma dificuldade que a gente tem em contas públicas é harmonizar a estatística. É dívida bruta de governo geral, que não entra as estatais, é de setor público consolidado. Então, ali está tudo harmonizado. Então, um indicador pode ser totalmente comparado de um país com outro país, né? Então, é uma facilidade e é um relatório muito denso, nesse sentido, muito cheio de dados. A ideia geral do relatório é a seguinte. O relatório se chama uma racionalização do uso de recursos públicos. Então, propõe um uso mais eficiente tanto dos gastos como da arrecadação tributária. E o que eles aí chamam de mais eficiente significa gastos com investimentos públicos que ampliam a capacidade produtiva, gastos com educação, evidentemente gastos com saúde e com pesquisa e desenvolvimento, né? Ciência. Nesses casos, qual é a argumentação? São gastos que criam externalidades positivas para toda a economia, então permitem impulsionar crescimento. Esse é o recado geral. Vamos agora aos principais dados que a gente tem ali. Há uma preocupação com o aumento do endividamento público em geral, né? Tanto nos países avançados como nos países emergentes, e, em particular, no caso dos países avançados, esse aumento do endividamento público está muito ligado ao aumento de gastos com defesa, não só hoje, mas daqui para frente, com tensões geopolíticas, né, crescentes aí, ao envelhecimento da população de forma mais acelerada nos países avançados e a taxa de juros ainda muito elevadas, o que já condiciona uma trajetória de dívida pública PIB mais elevada, né? Só para a gente ter uma noção, para este ano, em relação aos países avançados, o FMI projeta uma dívida pública PIB
de média, né, de 110,2%. Ano passado, esse indicador foi de 109,1%. Então, há uma subida relativamente pequena, mas há. Agora, quando a gente olha mais para trás, em 2008, a dívida pública PIB média dos países avançados era de 57,6%. Então, a gente tem aí a dívida pública PIB dobrou, né, nesse período, 2008 a 2025 para os países avançados, né? Então, um aumento significativo por N razões, né? Esse período aí é muito cheio de diferenças, né? De subperíodos, mas o fato é que cresceu, né? Agora vamos aos países emergentes. Tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, que esta métrica de dívida pública do FMI, ela inclui como dívida pública os títulos do Tesouro que estão na carteira do Banco Central, né, que são para fins de política monetária. Há países como o Brasil, por exemplo, que o Banco Central não pode emitir títulos próprios para fazer operações de open market. Então, ele tem que ter obrigatoriamente na sua carteira títulos para fazer política monetária. Então, esses títulos estão contabilizados na dívida pública, que eu vou citar aqui os números. No caso brasileiro, o Banco Central oferece as duas estatísticas contabilizando segundo o critério FMI, que é incluindo títulos públicos da carteira do Banco Central, e não contabilizando. Então, a gente usa mais a estatística que não contabiliza os títulos da dívida, os títulos do Tesouro Nacional que estão na carteira do Banco Central para fins de política monetária. Mas essa estatística inclui, e os números aos quais eu vou me referir são esses, né? Então, em relação à dívida pública PIB dos países emergentes, é um grau de endividamento menor que os países avançados. Então, a projeção do FMI é a gente fechar, na média dos emergentes, com uma dívida pública PIB de quase 74% do PIB, quando no ano passado ela fechou em 69,9%. Mas a projeção para 2030, que é até lá que eles fazem a projeção, é de um endividamento público médio dos países emergentes, que vai bater 84%. E o caso brasileiro chama muito atenção, inclusive, a conferência que apresentou o Fiscal Monitor, né? A palestra que apresentou lá no FMI, chama muita atenção para o caso brasileiro. Porque no caso brasileiro, a gente tem aí um endividamento público PIB nesta métrica, é projetado para esse ano de 91,4%, quando no ano passado era de 87,3%. E em 2030 a dívida pública PIB vai bater quase 99% do PIB. Agora, algumas coisas chamam atenção nessa estatística e que sugerem que ela está subestimada. A primeira questão é, nessas projeções de dívida pública PIB, para o caso brasileiro especificamente, estão embutidas um superávit primário de 0,3% do PIB em 2027, que a gente está longe disso, e em 2030, um superávit primário de 1,4% do PIB. E ainda assim, a dívida pública PIB não estabiliza. É claro que esses são números muitíssimo otimistas, a gente está muito longe desse resultado primário positivo, né? Esse ano, a gente vai fechar com 0,7% de déficit primário, né? Ano que vem, provavelmente mais do que isso. Então, esses números estão muito longe da realidade brasileira, né? Então, sugere aí uma atenção. E a segunda questão que também chama muita atenção é que são 38 países emergentes considerados nessa estatística do Fiscal Monitor. E o Brasil tem a quarta maior dívida pública PIB entre os países emergentes. A dívida pública PIB só não é maior que a do Brasil, projetada em 91,4, enquanto que a da Ucrânia em 108,6. A de Biden, 142,5, e a da China, 96,3. Um desses países, a Ucrânia, está em guerra. Então, justifica-se um aumento do grau de endividamento, né, público. E o caso da China é um caso particular, porque lá
os comandos de política macroeconômica se dão por razões muito diferentes, né, e por mecanismos muito diferentes que países como o Brasil, onde o Estado tem que se endividar em mercado, tem que lançar títulos públicos, os investidores vão avaliar o preço desses títulos, os juros embutidos ali, e aí o risco fiscal aparece com força maior quando há percepção de risco fiscal, né? Chamando a atenção aqui que, no caso dos países avançados, duas economias em particular chamam a atenção, né? Os Estados Unidos, que devem fechar esse ano com um endividamento público de 125% do PIB, ano passado fecharam com 122%, e a França, que vai fechar em torno de 116,5%, e ano passado fechou em 113% do PIB, né? São as duas economias. O Japão, que tem um endividamento público de mais de 250%, está reduzindo o seu grau de endividamento, e isso, com certeza, tem muito a ver com as menores taxas de juros prevalecentes hoje no Japão do que em outras economias, né? E, para finalizar, né, o FMI também dedicou uma parte do Fiscal Monitor ao caso brasileiro, né, chamando atenção para três aspectos do endividamento público, né? O primeiro aspecto é os juros que incidem sobre a dívida pública são muito altos. Isso todos nós sabemos, são juros que a gente está vendo aí numa NTNB de mais de 7% em termos reais, né? Em termos da composição dos juros que incidem sobre a dívida pública inteira, incluindo outros títulos, é hoje de mais de 11% em 12 meses, né? Descontando uma inflação aí de 4 e pouquinho, dá um juro real de também 7 e pouco por cento, né? Então, a primeira questão é, isso já condiciona uma trajetória de dívida pública PIB mais elevada. Chamam atenção para o segundo aspecto, que é a composição do gasto público. Nós vemos, há muito tempo a gente vem chamando atenção para isso. O gasto público brasileiro, principalmente do governo central, ele é muito engessado, 92% das despesas são obrigatórias e 70% das despesas obrigatórias estão indexadas a regras como, por exemplo, a do salário mínimo. Então, eles têm um crescimento independente da política fiscal, eles crescem sozinhos, como eu costumo chamar a atenção. E o terceiro aspecto é a eficiência do gasto público, né? O Brasil tem aí várias histórias onde o gasto público ele é feito, mas não tem uma política pública para avaliá-lo. Um exemplo disso são as desonerações tributárias. A gente tem 5% do PIB quase em desonerações de tributos, mas não há nenhuma política pública que avalie a cada par de anos o custo dessa política e o eventual benefício dessa política, né? A prociclicidade de alguns gastos que estão atrelados à receita é outro exemplo, né? Embora proteja o gasto, né? Saúde e educação estão atrelados à receita. Então, protege o gasto. Tá? Quando a receita cresce, o gasto cresce. E não deixa que haja redução desses gastos. Mas qual é o problema disso? Tem dois. O primeiro é, quando a receita cai, esse gasto vai cair? Não, não deve cair. E a segunda questão, que é essa que eu estou chamando a atenção, é que não há do gestor que usa esses recursos nenhuma intenção de olhar se de fato aquele gasto que está carimbado, quer dizer, aquela receita que está carimbada para aquele gasto, é necessário, né? Não há porque tem que gastar, porque tem uma regra que obriga a gastar, e se não gastar, ano que vem não tem mais. Então, eles chamam atenção para esses três fatores aí da nossa política fiscal, vamos dizer assim. Então, é mais ou menos isso que o Fiscal Monitor nos diz em relação ao mundo e em relação ao Brasil. Lixa, eu passo para você agora. Obrigado, Margarida. Tá? Eu gostaria de destacar dois ou três pontos que já Francisco Eduardo e Margarida apresentaram. Tá, então, como Francisco Eduardo destacou, a gente percebe que o Fundo Monetário destaca melhor uma desaceleração moderada da economia mundial, não? Cresceu 3,3 o ano passado e se espera que cresça 3,2 este ano e 3,1 o ano que vem. Um ponto que eu gostaria de destacar, um comentário um pouco mais pessoal, não está lá no Fundo Monetário, é que, em princípio, o ciclo econômico americano, a desaceleração da economia americana, da economia da China ou da economia
da Europa está um pouco mais avançado que no caso do Brasil. Ou seja, no sentido que aqui também a gente está com num momento cíclico de desaceleração do nível de atividade, mas acho que ainda os mercados de trabalho e os mercados de bens estão mais aquecidos no Brasil que no resto do mundo. Isso ajuda a explicar, em parte, também o aumento no diferencial de juros, já que os países que estão mais adiantados nessa desaceleração cíclica já começaram a reduzir as taxas de juros, enquanto que o Brasil ainda não, tá? Isso pode ter também algumas outras consequências, mas, em princípio, eu queria destacar esse ponto sobre que o Brasil está um pouco defasado em relação aos outros países nesse momento do ciclo econômico. O outro ponto que Francisco Eduardo destacou foi os riscos que são observados dentro do relatório do Fundo Monetário, tá? Ele destacou um risco de crédito e também destacou eh, eh, algumas declarações do JP Morgan, do diretor do JP Morgan. Margarida, ao destacar o que está acontecendo com as dívidas soberanas, também destaca o aumento de riscos nessa parte de títulos públicos, tá? O Fundo Monetário destaca também algumas preocupações em relação à independência de algumas instituições, especialmente dos bancos centrais, tá? E um ponto que Francisco Eduardo destacou também, comentou, são as tensões entre Estados Unidos e a China. Tá? Então, são um conjunto de questões que podem provocar alguma crise neste momento de desaceleração de nível de atividade na economia mundial. Francisco Eduardo também destacou a possibilidade de ter uma bolha nos mercados de ações, especialmente ligados a eh, inteligência artificial, tá? Aqueles mercados de tecnologia mais avançados, tá? E eu gostaria aí de fazer um pequeno comentário que a ex-diretora, ou a ex-economista-chefe do Fundo Monetário, que é a Gita Gopinath, a Gita hoje em dia é professora em Harvard, tá? E escreveu uma pequena nota, um pequeno ensaio, digamos assim, no The Economist, agora saiu terça-feira, e nele ela chama atenção sobre a possibilidade de a gente estar tendo uma bolha no mercado acionário americano e compara um pouco a situação atual com a situação que a gente tinha em 2000, tá? Basicamente, o que ela destaca é que se a gente tiver uma queda da bolsa de 50%, como a gente teve em 2000, não? Por exemplo, na Standard Poor's 500, não? Nesse índice, não? De 50%, a gente pode ter uma perda a nível internacional de 35 trilhões de dólares, ou seja, equivalente a 30% do PIB, tá? Em princípio, ela destaca de que já existem alguns elementos que permitem comparar a situação atual com aquilo que a gente tinha prévio ao ano 2000, tá? Como alavancagem alta, uma dependência global, grandes vulnerabilidades macroeconômicas, e esses pontos, digamos, criam um interrogante sobre o que pode acontecer, especialmente o que chamou a atenção dos analistas é a magnitude que poderia ter uma crise dessas dimensões, tá? Mas isso é um tema para tratar em outro momento, tá? Acho que a gente podemos deixar por aqui, agradecer a Ok. todos a participação. É, E voltamos na próxima sexta-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.